Fala galera, chegamos então a esse 7º episódio da primeira temporada. Tomara que seja da primeira temporada, tomara que tenha uma continuidade, tomara que seja anunciado entre hoje e a próxima semana. Cara, 7º episódio de Alien Earth chegando, e simplesmente esse episódio aqui intitulado Imersão, né? Foi um episódio que até começa por um ponto que é muito importante, tá? A questão da Wendy, que tem o paralelo muito grande que se criou e que vai ter enormes consequências, além da consequência que a gente vê naquela parte final do episódio ali já no barco, entre ela e o Joe. A ruptura que vai acontecer entre os dois está algo muito claro, porque é só observar a maneira como o Joe reage a todos aqueles corpos, depois de... A maneira como a Wendy controla o xenomorfo e como que ela ordena o ataque, e como que o ataque realmente ocorre com os corpos sendo dilacerados, e a maneira como a Dana Gonzalez filma, né? Ela deixa ali a Wendy em primeiro plano, de costas, e tu só vê o xenomorfo pulando de um lado pro outro, e o corpinho voando pra lá, pra cá, até começar a dilacerar todo mundo. E logo após, né, a Wendy já partilha com a Nips, e fica o Joe pra trás, e o Joe pega, empunha a arma e começa a olhar para aqueles corpos todos dilacerados ali, sendo que, né, segundos antes teve o contato ali da Wendy com o xenomorfo, e teve o se esconde e, né, e segue a gente, nos acompanha. Essa ruptura, ela começou exatamente nesse momento, e ela tem talvez assim seu segundo estágio naquele momento do barco, e ele vai ter sim consequências muito sérias entre esses dois no próximo episódio ali. E aí eu fico até com uma questão que, para existir uma segunda temporada, se ela existiria sem o Andy, por exemplo. Ou se tudo o que acontecer com o Andy vai ser ainda mais ampliado com uma morte do Joe. E essa morte do Joe acabar sendo, inclusive, pela própria Wendy nessa luta toda pela sobrevivência. Porque, para mim, essa ruptura, para mim, significa o quê? O Joe, nesse episódio, ele entende claramente com tudo o que acontece naquela sequência na mata, com a maneira como a Wendy também está se portando, que não existe outra alternativa a não ser daqui a pouco acabar com a sua própria irmã, porque existe sim uma grande possibilidade de tudo entrar em colapso, se algo, ou, né, se eles ali simplesmente saírem daquela ilha. E o que pode acontecer com o resto da humanidade, teoricamente. Então, isso me bateu muito por causa da maneira como o Joe, ele não precisa falar nada. A sua observação em volta ali já deixa isso muito claro, que a ruptura começou e ela aumentou e ela já está em outro estágio e ela vai sim ter enormes consequências por causa também do que está acontecendo naquele último momento que a gente vê do episódio ali no barco ali. E eu adorei que a série quebrou muito minha expectativa sobre esse ponto. Porque muito até, né, foi teorizado nas últimas semanas. Pô, daqui a pouco o Sly vai acabar usando o Joe, e o Joe vai acabar sendo, né, a peça ali que vai ter o facehugger e tudo mais, tudo, né? Não, não foi o Joe. E o Joe realmente foi por um outro caminho que está sendo muito mais interessante do que ele acabar sendo uma isca, acabar virando lá a maneira como o Sly iria levar essa possibilidade toda ali de salvar sua família pro morro e tudo mais. E eu gostei muito que a série quebrou a expectativa minha nesse momento para algo muito mais complexo. E o quanto que Noah Hawley tem uma capacidade, tá, de estruturar a narrativa dele, e o quanto que isso está realmente num crescente muito grande, onde pontos que estavam ali ainda abertos dos episódios anteriores, eles estão se conectando e fazendo muito sentido, e levando também a pontos, por exemplo, o Cavalier com Teócilos. O Cavalier com Teócilos, tudo se desenhando, a teoria toda. Eu estava muito imaginando assim, não, ele vai realmente colocar, né, o Teócilos dentro de um corpo, vai transformar o híbrido na questão do alienígena ali, por quê? Vamos voltar ao primeiro episódio, quando ele está falando lá com a doutora Silvia. Quero muito conversar com alguém que desafie, né, a minha inteligência, que realmente tenha algo ali que seja muito interessante, que não é o teu caso, por exemplo, né, como ele fala para a doutora Silvia. Ele encontrou, e a felicidade dele, né, estampada, que ele realmente vai fazer aquilo que estava sendo
desenhado nos episódios anteriores no próximo episódio. E a consequência vai ser gravíssima. Gravíssima. Porque para mim, ainda o Teófilos ele não vai ter esse experimento que o Cavaleiro quer fazer completo. Né? Por mais que tenha, pô, quem que pode ser essa tal pessoa ali que está sendo colocada, né? Quem que poderia ser essa pessoa? Que o próprio começa a pensar, pode ser a doutora, pode ser quem nesse momento ali que seja mais próximo dos personagens coadjuvantes, além da doutora. Não teria, mas para mim o Teófilos vai acabar assim, fazendo aquilo que eu estava gostando muito que fosse acontecer. Ele acabar pegando o controle do Cavaleiro. E a partir dali, também, a gente vai ter uma visão diferente desse, né, alienígena que, cara, se transformou tão interessante quanto é o grande vilão de Alien por completo, que é o Xenomorfo. O quanto que o Teófilos, ele é um vilão completamente diferente e tão ameaçador quanto o Xenomorfo. E vai ser muito massa se realmente acontecer mais um momento onde o Teófilos consiga, talvez, dentro até de uma estratégia toda sua, de chamar a atenção do Cavalier, né, dentro do seu próprio experimento, porque é aquele negócio, né? Botei no título da crítica do episódio passado, né? Quem está experimentando quem? Porque o Teófilos, ele estava muito demonstrando o exemplo que ele faz com Turos e tudo mais, o exemplo que ele vê lá, o que as moscas estão fazendo lá, muito que ele também está fazendo seu próprio experimento, assim como o Kirsch, assim como, sabe, a Wendy, vários estão fazendo seu próprio experimento, vários têm a sua própria demanda ali para conseguir executar. E nesse ponto aqui, para mim o Teófilos vai acabar assim, pegando e assumindo o controle do Cavalier, que vai ser aquela figura toda que vai acabar sucumbindo à sua própria, sei lá, cara, eu iria falar uma outra palavra, mas vou dizer, cara, sua própria ignorância, digamos assim, do que ele tem de vislumbre do que pode acontecer e o que ele vai pagar também ele em consequência. E esse episódio ele deu um grande passo para isso também, para que isso realmente aconteça ali. E foi muito interessante, assim como toda virada que o Kirsch faz de bolar toda essa volta, né? Porque o Kirsch ele tá um personagem em 2 pontos diferentes, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o que o Kirsch realmente quer. Por que ele não tinha comentado nada antes? Por que ele deixou acontecer o que aconteceu com o Taurus? Por que ele não mencionou nada? A gente vê que ele tem um controle completo do laboratório, então ele poderia ter feito toda e qualquer coisa, ele realmente deixa tudo completamente acontecer. Qual é realmente, né, o seu objetivo através de tudo isso acontecer? E tem esse sentido todo de menosprezo do Cavaleiro para cima dele, quando a gente vê novamente naquele momento lá da sala da doutora, e ele faz toda essa estratégia de usar, né, os próprios garotos ali que estão levando o doutor lá para encontrar o Morrow, para atrair o Morrow. Ele mesmo captura ali, né, o nosso pequeno xenomorfo que saiu lá do Just Buster. Ele mesmo que faz tudo isso acontecer, e ele mesmo tem algo ainda que não está claro. E eu gosto disso também, porque a série ela tá apresentando o Kirsch, que era um personagem que aparece muito bem no começo da série. Ele é um personagem que fica com uma participação até menor, né, na parte central da série, e agora está começando novamente a assumir um papel de grande importância para esse final. Porque tem algo dentro dele ainda que não está claro para mim onde que ele quer realmente chegar. Que ponto que ele, dentro do seu próprio experimento, realmente quer concluir. O que ele quer fazer. E isso também é muito interessante, cara, a maneira como, né, toda essa estrutura da série tá deixando também essas pontas com desenvolvimentos episódio a episódio, mas ainda não dando nada com certeza. Ou seja, semana que vem, no episódio final, realmente tudo pode acontecer. E vamos entrar numa parte até assim da ação. A ação deles todas. O ataque do Xenomorfo, a possibilidade desse segundo ataque do Xenomorfo. O que a Nibs faz ali no barco. O quanto que os híbridos, eles têm também essa questão toda, principalmente se a gente pegar a Nibs e a Wendy, que a gente está vendo ter essas reações, né? A questão da Nibs ele ter, então eu me lembro e nunca vai ser retirado de mim. Cara, tem coisas que são muito interessantes dentro também dessa estrutura dos híbridos, que a gente tem uma diferença muito grande, né?
entre os Lyle e o Smee e a Wendy e a Nibs. E parece que o que está acontecendo com a Wendy e com a Nibs agora aqui tem também esse grande perigo, porque daí vamos bater de novo na maneira como começa a crítica aqui quando eu pego, coloco em paralelo a Wendy junto com o seu irmão. A Wendy, cara, a ação do episódio, só pra encerrar a gaveta ali de tão animado que eu tô muito no hype nesse momento. A ação do episódio, cara, tá muito bem feita. E ela tá muito bem acertada os pontos onde ela tem que acontecer durante o episódio. Fechando essa gaveta, a Wendy, ela tá muito no caminho para ser realmente essa rainha toda ali, né, do Xenomorphs. E o que mais tem de perigo além, caso aquela posição que eu tô cogitando, de ter realmente essa ruptura toda crescente com o Joe, se ela escapar dessa ilha, o que pode acontecer? O que pode também a própria Weyland-Yutani ter como resposta sobre o que pode acontecer com a Wendy? O que é a Wendy aí dentro do seu próprio experimento? O que ela quer além da sobrevivência? Além de não concordar com o que acontece, além de ter ou não ter ainda algum tipo de... Olha a maneira como ela reage quando eles encontram lá os túmulos, né? Dela ter ainda ou não uma humanidade presente dela, que também vai se esvaindo durante a sequência dos episódios. É basicamente o momento onde ela vai começando a ter os contatos maiores com as espécimes, principalmente com o xenomorfo, a sua humanidade parece que ela vai também esvaindo. Parece que uma coisa vai no crescente e outra vai no decrescente, e as duas coisas trabalhando em conjunto. E isso também eu gosto dessas possibilidades que vão colocar para frente daqui a pouco, dela ter um controle ainda maior sobre não só o xenomorfo, cara, mas sobre as espécimes e que ponto que isso pode chegar também. Galera, foi um baita episódio. Olha, semana que vem o bicho vai pegar, assim, ó, com certeza. Eu ainda não assisti a promo do último episódio aqui, que tomara que seja o último episódio apenas da primeira temporada. Tomara que realmente, né, seja renovado, que a gente tenha, assim, essa notícia para quem está adorando o Alien Earth, assim como eu, já ter essa possibilidade de ter, né, essa sequência realmente confirmada para acontecer. Galera, teremos vídeos, sim, especiais durante toda a semana, e semana que vem a crítica está sendo sempre de madrugada dos episódios, tá? Semana que vem, como é nosso último episódio, 10h20, 10h30 da noite, a crítica já vai estar liberada aqui no canal para a gente poder conversar tudo o que acontecer e continuar teorizando o que pode acontecer no futuro daqui para frente em Alien Earth. Não esqueça também, galera, daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.